Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, irmãos, reunidos aqui conosco de forma virtual, né? Estou aí recebendo já uma boa noite do nosso irmão presbítero Zé de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 22 de julho, nós temos no dia de quarta-feira o nosso estudo bíblico doutrinário. Portanto, esses estudos são feitos nas congregações, de Coqueiros e Betânia. Mas como nós não estamos nos reunindo de forma presencial, nós estaremos aqui fazendo a transmissão, via online desses trabalhos, Nossa irmã Perpétua também, Deus abençoe, boa noite. E é transmitido também para as demais congregações, O nosso estudo bíblico ele vai ser transmitido para as demais congregações. E aí nós abrangemos aí as congregações lá de Santa Isabel do Rio Preto, congregação Alfa e Ômega aqui no Santa Cruz, congregação Betânia e Coqueiros e também a sede, Nós temos aí irmãos da sede nos acompanhando. Nossa irmã Emília César também, Deus abençoe minha irmã, boa noite. E que Deus continue abençoando a vida de vocês, lembrando da Perpétua aí, lembrando do esposo, lembrando do filho, de toda a família aí, lembrando do Samuel. Ei, Samuel, o pastor vai lembrar sempre de você aqui, porque você está aí assistindo com o papai e com a mamãe, Nossa irmã Dalva e outros irmãos também que estão aí entrando conosco. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir direção do Espírito Santo do nosso Deus para o nosso momento de estudo bíblico. Hoje nós vamos usar para o nosso estudo um material que é da lição, expressão, que tem como título Jesus Cristo, o maior de todos os acontecimentos. É baseado nesse estudo que Deus vai nos direcionar através da sua palavra. É isso aí, Ângelo. Deus abençoe o Ângelo e o Samuel, Deus abençoe vocês aí. Nossos irmãos Darcy, Valim, Elisa, nossa irmã Dalva, boa noite. Vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus, pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse momento do nosso estudo bíblico. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, agradecidos porque o Senhor nos deu vida nesse dia. Podemos falar com o Senhor, ler a Tua palavra, meditar nas Tuas sagradas Escrituras. Agora, Senhor, ao findar desse dia, depois de um dia de atividades, muitos dos irmãos tiveram o seu trabalho, muitos ainda estão reclusos, muitos estão nos seus lares, ó Deus, em quarentena, isolados devido a essa pandemia mundial. Mas o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, tem cuidado da Tua igreja, tem cuidado do Teu povo, tem cuidado dos Teus servos, tem sido um Deus de misericórdia e graça sobre nós. E o Senhor tem nos dado, Senhor, a condição de estarmos aqui reunidos como estamos nesse momento, mesmo de forma virtual, online. O Senhor providenciou, ó Deus, esse meio de comunicação para que nesse momento nós pudéssemos fazer essa transmissão. E junto com os irmãos que estão aqui nos acompanhando e outros que ainda vão ver essa transmissão, esse meio de comunicação possa ser, ó Deus, um canal de bênção sobre a vida de todos nós. Mas sabemos, ó Deus, que nós estamos saudade, ó Deus, de nos reunir, com saudade de estarmos em comunhão com os irmãos nos nossos cultos. Nós já teremos nesse domingo à noite, nas nossas congregações e na sede, o culto presencial, mesmo que muitos irmãos não vão poder estar ali presente. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor dirija, Senhor, a nossa vida, o nosso estudo, esse momento, Senhor, em que nós estamos aqui reunidos, para que nós possamos, ó Pai, ser instrumento nas Tuas mãos e os irmãos que estão nos assistindo também ser abençoados através dessa transmissão. Abençoa cada lar aqui representado, cada família, cada um dos irmãos aqui presente, as suas casas, os seus lares, a sua família. Esteja abençoando, ó Deus, também a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado, abençoando a liderança, ó Deus, de todas as escalas de poder, ó Deus, nos nossos municípios, estados e nosso Brasil. Pedindo, Senhor, pelas pessoas que estão cuidando da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, equipe de limpeza e esterilização, transporte, tudo voltado para a área de saúde, para o bem do povo, principalmente, ó Deus, os que estão cuidando dos pacientes, ó Deus, contaminados com esse vírus. Pedimos que o Senhor esteja eliminando esse vírus de sobre a face da terra. O Senhor pode fazer isso de forma sobrenatural, só o Senhor pode. O Senhor também pode permitir, ó Deus, a ciência, o conhecimento que chegue a um remédio, a um antídoto, ó Deus, que
que possa eliminar também esse vírus. Enfim, a mão do Senhor está sobre nós, o teu poder está sobre nós, e em tudo nós glorificamos o teu nome. E te pedimos nesse momento, ó Pai, suplicamos a direção e orientação do teu Espírito Santo, a presença do teu Espírito Santo na nossa vida aqui nesse momento, para que o que vamos ler, o que vamos transmitir, o que vamos pensar, o que vamos falar aqui com os irmãos dessa noite, seja de crescimento, de edificação, seja, Senhor, de fortalecimento na nossa fé. E também, ó Deus, nos desafia a estarmos, ó Deus, vivendo esse tempo que estamos vivendo, para a honra, glória, louvor e adoração do teu santo nome. Nós assim oramos agradecidos, pedimos a tua bênção e assim louvamos ao Senhor e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Nós sempre, nos nossos momentos aqui de estudo bíblico, né? Nos nossos momentos de reunião de oração, hoje nós estamos aqui em estudo bíblico. Também quero lembrar, antes de passar no nosso momento de louvor, dar aqui um alô para a nossa irmã Eucilene Bernardino, né? A Eucilene pediu para a gente estar orando pelo seu esposo, né? Pedindo também para estarmos orando pela Dona Célia, né? A Dona Célia é esposa do reverendo Jesus, lá da congregação de Santa Isabel. Então, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Na sua oração, lembra aí da Dona Célia, esposa do reverendo Jesus, que está internada no Hospital São João Batista, aqui em Volta Redonda. A nossa irmã Marli Dirceu, nosso irmão Ademir Braga, né? O esposo da Vera. E também o nosso irmão João Barcelos, né, Bernardino, que é o esposo da Eucilene, que está nos acompanhando aqui. Estamos orando e no final da nossa programação nós vamos estar lembrando desses irmãos. Irmãos, se você quiser pedir oração, né, talvez na hora que a gente está transmitindo, talvez não dá tempo de ler, né, todas as mensagens, mas pode deixar aí, né, passe a sua mensagem no seu comentário aí, pode colocar aí o seu pedido de oração no link, e que com certeza sempre no final da nossa programação a gente está lendo, os irmãos sempre vê aí que eu dou um joinha aí, né, para ver se tem algum pedido de oração, se tem algum pedido, alguma realidade. Sempre eu tenho dito para os irmãos, quem tem meu contato, né, através do Zap, pode me passar a mensagem, se tiver alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, ou até mesmo sobre os estudos que a gente passa aqui, né, pode fazer isso, né, que a gente está aí à disposição para poder tirar qualquer dúvida aí dos irmãos, para a gente poder estar crescendo espiritualmente. Eu cresço, né, pesquisando, analisando e fazendo aqui as pesquisas, e cresço juntamente com vocês, né, aprendendo. Vamos louvar a Deus? Hoje nós vamos cantar o hino de número 26 do nosso inário, que tem como título Ao Deus Grandioso, né? Hino de número 26 do nosso inário, Ao Deus Grandioso. Você pode acompanhar no seu inário e nós estaremos louvando a Deus nesse momento com este hino. Descubra as novas faces do poder. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Você já parou para pensar em quantas mulheres você votou nas últimas? Alguma coisa aconteceu aqui, mas vamos voltar aqui no hino. Problemas técnicos acontecem, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor.
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nosso Deus, glorificado e adorado seja. Nosso abraço, a nossa saudação para o nosso irmão presbítero Josias Cessa. Nossa irmã Dalva está pedindo oração por todos os seus familiares, né? A Adriana Pereira também conosco, Deus abençoe. Nossa irmã Lúcia Amaral, nossa irmã Marinalva, né? Sérgio Coutinho e o irmão José de Almeida, mandando um abraço aí para a nossa irmã Marinalva. Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, vamos falar nesse momento do nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o maior de todos os acontecimentos. Como eu disse inicialmente, o nosso estudo hoje está baseado numa lição, né, que nós chamamos de lição de escola dominical. É um direcional que nós vamos tomar, né? A base do nosso estudo está justamente nessa lição, que é da expressão, né, que tem o título Jesus Cristo, o maior de todos os acontecimentos. Nós vamos apenas trabalhar um parágrafo e um ponto específico, né, nesse estudo. E ele está baseado na carta de Paulo aos Gálatas, né? Gálatas capítulo 4, verso 3 e 4 e 5, né? Verso 3, 4 e 5 de Gálatas capítulo 4. E aí eu convido você aí a ler a sua Bíblia comigo, acompanhar essa leitura. A palavra de Deus nos diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, nós fomos chamados para sermos filhos de Deus, e Deus estabeleceu esse meio através de Jesus Cristo, seu Filho. Ou seja, no tempo estabelecido por Deus, como Paulo diz aqui, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus para nos dar a salvação, a redenção, através da sua morte e ressurreição. Bem, o estudo que nós queremos fazer com os irmãos, né, eu quero sempre frisar que não é um estudo que eu escrevi, é um estudo que está numa lição da expressão, que é da nossa casa editora presbiteriana, né, ou da editora Cultura Cristã, e ele tem como título Jesus Cristo, o maior de todos os acontecimentos. E diz assim, John Lennon, aquele que foi dos Beatles, né, quem é da idade mais aí de experiência lembra dos Beatles, né? Uma certa vez John Lennon diz assim: o cristianismo acabará
ele desaparecerá. Eu não preciso argumentar sobre isso, eu tenho certeza que o tempo provará que é verdade. Nós somos mais populares que Jesus agora. Ou seja, ele quis dizer que os Beatles se tornou mais popular do que o próprio Senhor Jesus. Isso é uma narrativa que está na revista Cristianismo Hoje, né? Eu não tenho aqui qual foi o exemplar, mas foi extraído desta revista. Bem, a expectativa de John Lennon não se confirmou. Apesar de toda a certeza que ele colocou, que ele falou, que ele expressou nessa frase, né? A verdade é que ninguém da história da humanidade foi popular como Jesus Cristo. Ninguém causou tanto impacto sobre o mundo como foi a pessoa e obra de Jesus Cristo, né? Hoje nós temos no mundo cerca de mais de 2 bilhões de cristãos. Ou seja, desde que Jesus, o homem de Nazaré, andou pela Palestina, o mundo tem reverenciado os seus ensinamentos e o mundo, em bilhões de pessoas, tem confessado o seu nome, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Só que isso aconteceu num determinado tempo, né? Eu quero ler aqui uma contextualização de Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao 7, né? Numa tradução um pouco diferente do que nós já lemos aqui, o versículo 3, 4 e 5, né? Que diz assim: lembre-se, porém, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para o seu filho, que é menor, e esse ainda quando criança, até que ele cresça, né, e atinja a idade de adulto para receber a sua herança, ele não difere nada de um escravo, apesar de ser o dono da herança. Por quê? Porque ele tem de fazer aquilo que os tutores e administradores lhe direcionam, porque tem mais maturidade. Eles têm a direção devido à responsabilidade, né, sobre esse herdeiro, até que ele atinja a idade determinada, né, ou pelo pai em testamento ou pela lei vigente, né, ele vai estar debaixo de tutores, administradores. E era assim que acontecia conosco. Nós, né, os antigos, antes da vinda de Jesus Cristo, os cristãos, aqueles que esperavam o Messias, eles eram escravos dos rudimentos nos quais dominavam o mundo, ou seja, até mesmo nós que estávamos antes de Cristo, nós que não conhecíamos a Cristo, nós estávamos debaixo dos rudimentos desse mundo, escravos do pecado. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, o próprio Deus, o Pai, enviou o seu Filho, Jesus, que foi nascido de uma mulher, uma mãe humana. E ele viveu debaixo da lei, até o momento em que ele assumiu o seu ministério para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele pudesse nos adotar como seus próprios filhos. E isso aconteceu porque nós não éramos filhos, nós éramos criaturas de Deus. E porque nós não éramos filhos, né, nós então necessitávamos desse meio estabelecido por Deus para sermos resgatados, redimidos do nosso pecado. Agora, uma vez que estamos em Cristo, e agora uma vez que somos filhos de Deus, né, Deus enviou o Espírito do seu Filho, o seu Espírito Santo, aos nossos corações, para que nós possamos então clamar Abba Pai. Ou seja, esse termo hebraico, né, Abba Pai, é para Pai. Ou seja, agora nós passamos a ter em Cristo Jesus o direito de falar com Deus como nosso amado Pai. Então, queridos, assim como nós éramos então escravos, né, agora nós passamos a ser verdadeiros filhos. E uma vez que os filhos são herdeiros, e Deus lhe dá o que lhes é devido, não por direito, mas porque alcançamos isso em Cristo, né? Então, uma vez que somos filhos, Deus nos dará tudo que ele tem, a herança celestial com os santos. Agora, há um contexto interessante seguinte, dentro do que nós lemos aqui. Quando a Bíblia fala que no tempo certo, né, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, o Filho, em nosso favor, por isso que nós dizemos, e é por isso que está baseado, né, o nosso estudo hoje, que Jesus Cristo, o maior de todos os acontecimentos. Por quê?
plenitude do tempo. Vamos entender o que é a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que pudéssemos ou recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Deus preparou o mundo ao longo dos séculos para que o nascimento de Jesus acontecesse. Ainda que Deus não necessitasse de tempo ou deliberar tempo para executar os seus planos e propósitos, nós devemos frisar que a vinda de Jesus Cristo aqui foi uma decisão tomada por Deus e não uma decisão tomada de última hora. Não é porque Deus, num determinado momento, disse assim: acho que o melhor momento para Jesus nascer é agora, ou devido a esse ou aquele contexto, então Jesus vai nascer. Não. Deus, ele não foi pego de surpresa. Na vinda de Jesus não foi por acaso, né? Não aconteceu sim por algo ligado a uma outra realidade, não. Era o tempo que Deus determinou. O tempo que Deus determinou foi o tempo da vinda de Jesus. Então, é preciso, nós frisarmos que a vinda de Jesus Cristo não foi uma decisão tomada de última hora e por isso não poderia ser diferente, porque foi o maior e o mais definitivo ato de Deus na história dentro do seu governo providencial. Porque no contexto no qual Paulo escreve aos Gálatas sobre a plenitude dos tempos, destaca-se a realidade da lei. Ou seja, acima de tudo, isso foi a grande preparação de Deus nesse mundo. Olhando para o mundo daquela época, nos dias de Jesus, nós podemos ver outros modos como Deus aparentemente preparou a vinda de Jesus. Ou seja, o propósito de Deus é o fato real da vinda de Jesus. Deus havia decretado no seu ser, na sua santidade, na sua glória, no seu poder, na sua soberania, que o nascimento de Jesus aconteceria da forma como foi. O nascimento de Jesus seria através das pessoas que foram Maria, a mãe, que gerou Jesus, que seria naquele tempo, naquela época, mas há alguns contextos que Deus preparou à humanidade, há alguns contextos que Deus preparou para a vinda do Messias. Isso nos leva a uma primeira reflexão para os nossos dias, a pensar o seguinte: Deus sabe o que está acontecendo na face da terra. E Deus tem preparado a terra, Deus tem falado, Deus tem mostrado que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é onisciente, onipresente, que Ele é o Deus de glória, de poder, de majestade, e que Ele pode se manifestar a qualquer instante. E Ele faz isso, porque Deus é Deus. Só que Deus, Ele sabendo da nossa realidade, sabendo da nossa limitação, Deus vem preparando a humanidade todos os dias, falando. É como a gente está vivendo essa questão do coronavírus. Eu tenho falado muito aqui. Deus sabe o que está acontecendo, Ele está no controle de tudo isso. Só que, por exemplo, Deus permite o que está acontecendo porque o homem precisa disso, nós precisamos disso, a terra precisa disso, para acordar. Então, o maior feito de Deus, o ato soberano de Deus, o ato principal de tudo que Deus fez pela humanidade, está centrado na pessoa e obra de Cristo Jesus. E alguns contextos que Deus preparou na face da terra para a vinda de Jesus, do Messias, do Cristo, o ungido de Deus, nos fazem então reportar algumas realidades dos nossos dias, quando Deus está de novo manifestando a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, quando Deus está agindo a nosso favor, como foi na vinda única e suficiente, preciosa, maravilhosa, graciosa de Cristo Jesus. Por exemplo, nos dias de Jesus, Deus havia preparado a cultura, ou seja, mais direcionalmente a língua grega, a fala daqueles dias, porque olha o seguinte: o Império de Alexandre o Grande espalhou a cultura grega, levando ao mundo o desejo por ouvir a razão, a meditação e a pesquisa. Os maiores filósofos da antiguidade eram gregos. Quando Jesus nasceu, o mundo estava impregnado do tipo de pensamento que deixava as pessoas curiosas por ouvir algo interessante e, ao mesmo tempo, descontentes com a mitologia religiosa grega. A maior contribuição, porém, da cultura grega foi certamente a sua própria língua. No tempo de Jesus, o mundo inteiro falava praticamente uma só língua, que era a língua grega.
E isso então facilitou não só a pregação do Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos através dos apóstolos, como também contribuiu para que os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos fossem registrados na língua que todos pudessem ler. Então preste bem atenção. Deus estabeleceu, através de líderes humanos, Alexandre o Grande, depois toda a questão da cultura, da filosofia, depois através dos ensinos das religiosidades gregas, que as pessoas estavam em busca de ouvir algo interessante e ao mesmo tempo estavam descontentes com a mitologia e com a religiosidade grega, né? Então esse é um fator. Quando Jesus vem ao mundo, as pessoas estão sedentas de algo que pudessem satisfazer os seus corações, porque eles estavam cansados de ouvir vãs sutilezas, filosofias vãs, ensinos, mitologias, coisas que davam explicações, mas não preenchiam o vazio das pessoas. E aí era uma busca constante por conhecimento, por sabedoria, por entendimento. E, acima de tudo, né, o império, que a gente vai falar aqui sobre a questão política, o Império Romano, ele tinha uma língua, né, como hoje, por exemplo, o inglês é a língua universal falada em todos os cantos da Terra. Naqueles dias era a língua grega. Então, além, né, da questão das pessoas estarem buscando sabedoria, buscando conhecimento, tentando ouvir algo que preenchesse o vazio, que só o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o Espírito de Deus poderia preencher nos seus corações, e eles estavam também tendo a facilidade de ouvir isso numa língua grega. Então, a língua grega, como no inglês dos nossos dias, ela proporcionou uma vantagem, uma facilitação para que o Evangelho fosse pregado através dos apóstolos e também através da escrita, porque nós temos os Evangelhos e também as cartas, né? Que foi tudo escrito no grego. Então isso, para ser lido e ser difundido por vários povos em vários lugares da Terra, né, habitada daqueles dias, apesar do império que dominava o mundo, que era o Império Romano, isso aí é um fator muito interessante. E a gente pensa no seguinte, para pensar uma coisa muito interessante aqui comigo. Basicamente nisso que eu queria pensar hoje com vocês, apesar que a gente vai falar mais de algumas coisas. Já pararam para pensar, por exemplo, nós estamos no século XXI, na era digital. Quase todos vocês aí ou estão vendo em família através de um aparelho televisor, que pode reproduzir, né, através da internet, ou na grande maioria as pessoas acompanham, por exemplo, através do celular. Hoje você tem um celular em mão e com o celular você acessa a internet, você acessa as redes sociais, você acessa os jornais, você acessa a televisão. Os nossos televisores hoje mais atualizados, né, você acessa a internet e aí você tem tudo que você tem na internet, tudo que você pode ter de transmissão online, que nós chamamos, né, via internet, você tem também no seu televisor. E aí você, por exemplo, é muito comum em cada família, cada membro da família tem um celular. Talvez nessa hora agora, na sua casa, na sua família, tem mais do que um celular sendo transmitido essa mensagem, esse estudo. Talvez você possa estar em família assistindo num televisor. A nossa irmã Lúcia, né, que está aqui conosco, ela sempre manda umas fotos aí no grupo do Coqueiro. Quando ela está assistindo lá as transmissões, ela tira foto, né, passa lá e tal, estava lá cantando. É uma maneira gostosa dela participar. Mas aí é que é interessante, entendeu? A gente vê tudo isso e pensa o seguinte, assim como lá no passado, nos dias de Jesus, Deus preparou a cultura, preparou a língua grega, preparou toda essa situação da filosofia, do conhecimento, a busca pelo conhecimento, o fato das pessoas estarem assim já cansadas, né, e sem achar uma resposta na filosofia religiosa, mitologia grega, os nossos dias hoje nós temos um meio de comunicação, né, que, por exemplo, imagina se a gente tivesse que pagar uma rede de televisão para fazer uma transmissão como essa. A gente estaria já aí há mais de 4 meses sem poder transmitir uma mensagem, sem transmitir uma meditação. No entanto, você vê, ontem, terça-feira, nós tivemos transmissão. E assim, eu não estou falando isso aqui, né, porque, por exemplo, essa transmissão fica no Facebook. Hoje, quando eu olhei lá na minha página no Facebook, a transmissão de ontem tinha mais de 400 visualizações. Então, não só o nosso momento que a gente está aqui transmitindo, tem pessoas nos ouvindo. Então, com isso, tem muitas outras pessoas ouvindo o Evangelho. Quem sabe pessoas não cristãs também estão ouvindo esse Evangelho. Está sendo um meio de evangelização. As mensagens, por exemplo, quantas pessoas têm me ligado, têm me passado mensagem, têm perguntado, têm tirado dúvidas. E a gente faz isso hoje através do WhatsApp, ou escrito ou falado. Você manda a voz
Eu tenho sempre falado aqui, você tem alguma dúvida? Você quer... Ah, pastor, eu li isso aqui na Bíblia, eu não entendi. Me manda pelo WhatsApp. Né? Quando a gente está transmitindo aqui, você passa o seu pedido de oração. É um pedido de oração que fica registrado no meu canal. Aí depois eu vou estar orando por você. Mensagens, né? Quem tem aí minha linha de transmissão no Zap, todo dia recebe uma meditação, um versículo, uma meditação que eu escrevo, outra que eu passo de um outro escritor que eu acho interessante transmitir para os irmãos. No meu canal aqui do Face, que está sendo transmitido todos os dias, tem muitas mensagens, versículos bíblicos. Eu abri, né? Eu falei um dia desse aqui, eu criei uma página, né? Um grupo com o meu nome, porque eu alcancei o número máximo de amigos, né, que você pode ter no Facebook, que são 5.000. E aí muitas pessoas vêm e pedem para poder ser meu amigo. Agora estou direcionando lá para o meu grupo. Por quê? Porque tudo que eu posto na minha página, eu posto também no grupo. E aí as pessoas podem fazer parte desse grupo. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Deus sabia que nós íamos precisar dessa tecnologia hoje, barata, fácil acesso, né? E aí a gente vai entender o porquê, por exemplo, que o nosso governo aqui no Brasil está querendo votar uma lei para poder nos tirar esse direito, porque ele sabe quanto que nós alcançamos. E isso pode ser usado por bem, como nós estamos fazendo aqui, mas também pode ser usado por mal. Né? Isso também é uma maneira, hoje, por exemplo, ontem nós estávamos aqui, eu já vi aqui algumas pessoas, né, conosco aqui, eu sei que a nossa irmã, deixa eu lembrar aqui, Eucilene, ela sempre tem passado aqui, está acompanhando conosco aqui, e ela está lá no Rio. Ontem a gente tinha na nossa transmissão pessoas de Martins Soares, Mãe Mirim, Alto Jequitibá, Caratinga, Barra de São Francisco, enfim, era muita gente, né? A Eucilene está confirmando aí que ela está assistindo lá do Rio de Janeiro. Por que a gente consegue fazer isso? Porque Deus preparou na tecnologia não só o meio de comunicação que nós estamos tendo hoje, mas também o meio fácil de eu falar aqui, você está me ouvindo aqui, ó, online, a viva voz praticamente. Então nós temos que entender que assim como nos dias da vinda de Jesus, Deus havia preparado o mundo para que a língua, a cultura, a filosofia, tudo que Deus preparou através do governo, né, e da cultura grega, isso ajudou, Deus tinha um propósito para isso. E é interessante, não só para o ministério de Jesus, mas principalmente para a difusão, para a proclamação, para a pregação, para o anúncio do Evangelho. Então nós precisamos fazer uso desse meio que a gente tem hoje, desse meio de comunicação que é a rede social. Aí também tem a questão política, né? O Império Romano, que Deus também preparou, que Deus também direcionou. Foi muito interessante a questão do Império Romano, para que o maior de todos os acontecimentos, que era a vinda do Senhor Jesus, acontecesse. E aí a política do Império Romano diz assim: embora o mundo adotasse a cultura grega, fazia tempo que a Grécia não dominava militarmente o mundo. Bem, Dona Marilda, de Reduto aí ontem. A Dona Marilda estava lá de Reduto conosco, que hoje está de novo de Reduto. Bem ter lembrado aí, ó, falando sobre a transmissão chegar em todos os lugares, né? Vão me ajudando aí, gente. Enquanto vocês vão passando aí, a gente vai lembrando como que Deus tem sido misericordioso, né? Então, lembrando aqui, o mundo tinha uma cultura grega, mas os gregos não estavam mais dominando o mundo de forma militar. O grande império da época de Jesus e de praticamente todo o desenvolvimento do cristianismo, da pregação, né, do tempo, né, da difusão, da proclamação do Evangelho, o império era o Império Romano. A organização desse império foi inigualável no mundo antigo, porque até hoje serve de referência na sua estrutura política, social e militar. Só para os irmãos terem uma ideia, até hoje o direito romano é o direito de base para todos os direitos. Quando alguém vai fazer direito para ser advogado, né, para advogar, a base do direito é o direito romano. Então o que acontece? As estradas romanas cortavam todo o império, facilitando a locomoção, ou seja, a ideia de que todos os caminhos levam a Roma, né? Às vezes tem uma fala que as pessoas dizem assim: quem tem boca vai a Roma. Né? Na verdade, essa expressão vem de uma ideia que todos os caminhos levam a Roma. Era só você perguntar para que lado que essa estrada leva para Roma. E elas eram sinalizadas. Né? Você pegava o caminho, pegava aquelas estradas que eram chamadas de estradas reais e você chegava a Roma. Então esse era um fator interessante. Outra coisa é que havia bastante segurança também, por um lado, do Império, porque havia, no tempo do Império Romano, o que era chamado de a Pax Romana. O que significa isso?
era resultado da presença e do temor das legiões romanas, dos grupos de exércitos, né, romanos, que inibia todo tipo de conflito. E isso ajudou a disseminação do evangelho por todo o mundo conhecido. Por quê? Porque havia paz. Né? Apesar que, por exemplo, o povo judeu estava doido para sair debaixo da tirania romana. Por quê? Porque eles pagavam um alto imposto. Mas esse alto imposto gerava toda essa segurança. Porque os soldados romanos, a imposição das leis romanas, toda a realidade na qual os romanos traziam sobre todo o território que eles tinham como domínio, né, isso ajudou. Por quê? Porque, por exemplo, Paulo, quando ele está sendo perseguido por causa do evangelho, o que Paulo pede? Para poder ser ouvido por César. Ele, por direito romano e por ser um cidadão romano, ele vai para Roma. E lá ele, então, tem o privilégio de encontrar muitas pessoas, pregar para muitas pessoas, falar a grandes líderes. Então, assim, o fato de Paulo viajar, as viagens que Paulo faz, por exemplo, que são as que estão registradas em Atos, isso era devido à questão da ordem e da paz romana. Então, queridos, o contexto político dos dias de Jesus, ele contribuiu não só durante o ministério de Jesus, mas principalmente na difusão do evangelho. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: por mais que a gente viva situações difíceis, né, nesses dias que nós estamos vivendo, eu vou dizer a nível de Brasil, porque a gente tem lido muito aí, eu falei que ontem, vamos orar pelos irmãos que estão em países que estão sendo perseguidos, onde o cristianismo está sendo perseguido. Cristãos estão morrendo. Cristãos estão sofrendo perseguições. Isso em países onde o cristianismo está sendo proibido. Mas vamos trazer isso para o nosso contexto aqui. O nosso país não tem proibição de ser pregado o evangelho. Nós estamos nesses dias aí, né, às vezes pode parecer que nós estamos sendo perseguidos. As nossas igrejas não estão abrindo, não estamos tendo os cultos presenciais, mas de certa forma isso é uma questão de cautela. Isso é uma questão de prudência. Porque, por exemplo, sem abrir, sem termos aglomerações de pessoas, hoje eu estava pela manhã meditando e pensando o seguinte: está certo, as igrejas não estão abrindo, mas não está tendo abertura de clubes, não pode ter festas, né? Não está tendo também aglomerações. Quem faz está fazendo ferindo a lei. E nós, como igreja, nós não queremos criar problema com as autoridades quando o que eles decretam tem base para a gente refletir, para a gente analisar, para a gente pensar se o que está sendo feito realmente, né, faz sentido. Então, o que acontece? É melhor a gente passar esse tempo, refletir, ter toda essa situação, mas respeitar as autoridades? Bem, Deus está no controle de todas essas situações. Se a igreja do Senhor Jesus chegasse num contexto em que a gente visse, por exemplo, que está havendo realmente uma perseguição religiosa, a gente teria que avaliar. Mas eu faço só uma ponderação para os irmãos aqui. Vamos pensar uma coisinha aqui. Você acha que o nosso país tem perseguição religiosa? Nós temos muitas pessoas que querem ver as portas das igrejas fechadas. Nós temos muitas pessoas que são contra o cristianismo mesmo. Mas vamos pensar no governo atual, sem fazer propaganda, assim, só pensar o seguinte, por exemplo, nós cristãos, hoje nós temos, por exemplo, só de ministros, nós temos a irmã Damares, que é uma cristã. Nós temos, por exemplo, da nossa igreja presbiteriana, hoje, 2 pastores que são ministros, um da educação e o outro da justiça. Nós temos muitas pessoas influentes hoje, né, que têm e declaram abertamente a sua fé em público. Ou seja, se nós tivéssemos problema político, imagina na situação que nós estamos vivendo, e o nosso país fosse um país proibido do evangelho, proibido de se manifestar que é cristão, proibido de se falar abertamente, de carregar a sua Bíblia. Irmãos, é só você parar para pensar o seguinte: no que nós falamos sobre a tecnologia, na questão cultural, na questão de Deus ter preparado toda a tecnologia que nós falamos no primeiro ponto para os nossos dias, é só a gente pensar na questão política. Se nós tivéssemos realmente, né, e temos que orar para que a gente não perca essa liberdade religiosa. A política nossa hoje, dentro do Brasil, de liberdade religiosa, eu estou falando aqui com você, eu vou dar só um exemplo aqui. Você entra no canal da Segunda Igreja, você tem lá vídeos de anos e anos que fica lá postado. Você pode rever as mensagens, você pode ouvir mensagens. Nós temos, por exemplo, estudo bíblico na quinta-feira, nós temos escola dominical agora, nós temos culto à noite, tudo transmitido. Vai para o canal do Facebook, fica no canal do YouTube. Essa transmissão que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou fazendo de casa. Eu estou aqui na minha casa. Nós já temos aqui, né, dezenas de pessoas que estão nos assistindo. E depois, como eu falei, né, centenas de pessoas ouvem essa publicação. Ela está livre. Eu faço
né, publicação no Zap, eu mando depois para todo mundo, para quem quiser ver depois. Tá no Instagram, tá no Twitter, tá no YouTube e fica gravado aqui no Facebook. Quem quiser, de qualquer lugar do mundo, entra e vê as nossas meditações. Não sei se os irmãos têm acompanhado, mas, por exemplo, todos os dias eu falei, são 3, 4 mensagens postadas, são 3, 4 versículos postados, e nós temos liberdade para isso. Por quê? Porque nós temos hoje uma política, né, de liberdade religiosa. Então Deus está permitindo tudo isso que a gente está vivendo. Deus está permitindo esse momento que nós estamos vivendo. Isso é, assim como Deus preparou a política, assim como Deus preparou todo o contexto político lá dos dias de Jesus, e não apenas para os dias de Jesus, mas para a difusão do Evangelho, para a pregação, Deus está nos permitindo nesses dias todos os meios de paz política. Nós não temos perseguição religiosa. Nossos templos, né, agora podem abrir, com restrições, mas podem abrir. Quando não tinha pandemia, cultos, igrejas, denominações abrem os seus templos, fazem os seus cultos, né? Alguns até exageram, mas cada um vai responder diante de Deus. Mas nós temos uma liberdade religiosa, meus irmãos. Sai num dia de domingo à noite pela cidade de Volta Redonda, vou dar um exemplo onde que a gente mora aqui, que é o nosso contexto. Dezenas de igrejas com portas abertas. Então, o tempo nosso é um tempo que nós precisamos refletir, que Deus está nos dando grandes oportunidades para a evangelização, grandes oportunidades para a pregação do Evangelho, grandes oportunidades. Talvez é isso que Deus está fazendo nesse momento, nos privando do culto presencial para a gente, quando tiver a oportunidade, a gente pensar assim, quanto foi difícil, quanto foi ruim, quanto foi triste a gente não poder nos reunirmos de forma presencial. Por fim, o contexto religioso, porque está falando de tudo isso, tem que falar de religião. Porque o judaísmo, o povo de Israel, que era o povo da aliança, Deus havia trabalhado essa nação, né, para que Jesus Cristo fosse o maior de todos os acontecimentos e que a centralidade da vinda de Jesus fosse o que foi dentro do contexto do tempo, né, que nós estamos analisando aqui, que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho Jesus para que viesse como Salvador. Por isso, o fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo como único e suficiente Salvador, ter cumprido seu ministério, morrido na cruz e ressuscitado por nós, se tornou o maior de todos os acontecimentos. Deus realizou o maior de todos os acontecimentos e Deus realizou a maior de todas as contribuições para o nascimento de Jesus, o seu Filho, diretamente através de um povo, que é o povo de Israel. Israel foi o povo que Deus escolheu da descendência de Abraão, ao qual Deus estabeleceu na terra de Canaã, revelando-se a sua expressa vontade e o culto verdadeiro que esse povo recebeu através das leis, né, tanto litúrgicas quanto cerimoniais e sacrificiais. Então, ao contrário do resto do mundo, Israel era um povo monoteísta. O que isso significa? Eles criam em um único e supremo Deus, assim como nós, né? No 6º século antes de Jesus, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Aí vem um fator interessante. O cativeiro curou o que havia de idolatria em Israel. E assim, homens como Daniel, Neemias, a rainha Esther e outros puderam testemunhar a príncipes e imperadores sobre o Deus de Israel, sobre as leis desse Deus, sobre os decretos desse Deus, sobre os ensinamentos desse Deus. E o povo de Israel nunca voltou totalmente para a sua terra, Jerusalém, ali para a região da Judéia. Porque o povo de Israel, eles ficaram alguns, né, do cativeiro e eles então não regressaram na sua totalidade, apesar do cativeiro ter cessado após 70 anos. Espalhou-se muitos dos judeus pelo mundo afora, entre as nações, porém sempre eles guardando e honrando a religião única, monoteísta, de um só Deus, e interessante, sempre eles falando e anunciando a esperança do Messias, a esperança da vinda do Messias. Então, quando Jesus chegou, os judeus haviam dado uma grande colaboração para a obra missionária durante todo mundo, diante de todo mundo, porque eles estavam pregando e falando para todo mundo onde que eles moravam, né, que havia um Messias, que havia um resgatador, que havia um regenerador, e havia alguém que se tornaria rei universal, por causa da promessa que Deus fez a Davi, de um
que viria para sentar no seu trono e seria um reino perpétuo. Então o mundo sabia que existia um povo que dizia existir somente um Deus. Durante o exílio, os judeus desenvolveram as sinagogas, que também é um outro detalhe interessante, que eram os locais onde eles adoravam a Deus e se reuniam para aprender da lei de Deus. Portanto, a plenitude dos tempos, ela se deu, né? Ela aconteceu, e se refere então ao tempo quando Deus, em sua soberania, terminou os preparativos para executar o plano redentivo na pessoa e obra de Jesus. E a lei cumpriu o propósito de Deus e mostrou ao homem o seu estado de completa inaptidão para servir a Deus, e o próprio Deus já havia largamente indicado que a forma de salvação era pelo derramamento de sangue, porque a lei, né, do povo de Israel, que foi tanto falada, tanto difundida, tanto divulgada, falava sobre isso, né? E conforme demonstrava o sistema do sacrifício do templo, né, que era algo que era muito conhecido mundialmente. Além disso, sabe-se que Israel desejava ardentemente a vinda do Messias, justamente por quê? Porque eles estavam sem rei, eles estavam dentro de um contexto, porque antes do cativeiro da Babilônia, o povo tinha rei, Israel tinha rei. Depois do cativeiro da Babilônia, eles passaram a não ter mais rei, né? Tinha autoridades, mas não reis como era no passado. Então Deus incumbiu de deixar pista no Antigo Testamento sobre a vinda de um que seria aquele que viria para libertar o povo e levaria uma era de paz e prosperidade. E sem essa crença, a vinda de Jesus não teria produzido o mesmo impacto, porque o mundo era impactado por uma mensagem, por uma fala dos judeus, de que viria um rei absoluto. E aí a gente vê isso nos nossos dias, porque está se falando muito sobre um líder mundial, uma nova ordem mundial. Ontem eu falei sobre isso aqui, né? Que a ONU, ontem eu vi um dos grandes lá da ONU falando que o mundo precisa de um governo para liderar o governo dos outros países, ou seja, um governo mundial. Isso é um grande perigo, porque o governo mundial ele só funciona dentro da questão da teocracia. E hoje o governo mundial é Cristo. O governo mundial está sobre Cristo. Deus está permitindo os outros demais governos, seus países, estados, municípios, mas o governo soberano sobre a face da terra só existe um, que é Deus na pessoa e obra de Jesus Cristo. Então, surpreendentemente, encontramos em Orígenes, que viveu de 185 a 255 da nossa era cristã, uma clara compreensão de que Deus preparou a situação mundial para o advento do cristianismo, ou seja, para a vinda do cristianismo. Em 248, Orígenes escreveu o seguinte: porque a justiça surgiu em seus dias e abundância de paz começou com o seu nascimento. Deus estava preparando os povos para sua instrução, de modo que estivessem sob o governo de um imperador, para que a hostilidade entre os povos, por serem muitos reinos, não dificultasse aos apóstolos de Jesus cumprir a ordem: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Está bem claro que Jesus nasceu no reino de Augustus, aquele que uniu todos os reinos na terra em um só império. Se houvesse muitos reinos, isto teria atrapalhado a difusão dos ensinos de Jesus por todo o mundo habitado, não só pela razão mencionada, mas porque em todos os lugares os homens estariam sendo obrigados a prestar serviços militares e lutar para defender o seu país. Isto era assim antes do tempo de Augusto. Por essa razão, como poderia este ensino que prega a paz e não permite nem mesmo que as pessoas se vinguem dos seus inimigos ter sucesso? Se a situação internacional não tivesse mudado em termos globais, fazendo surgir uma atmosfera menos hostil, que Jesus encontrou quando nasceu, ou seja, essa escrita de Orígenes, de 248 da nossa era, vai justamente mostrar que Deus preparou o mundo de forma cabal para a vinda de Jesus Cristo. Então, queridos, só para a gente relembrar, Jesus Cristo, o maior de todos os acontecimentos. Deus preparou para que na plenitude dos tempos viesse Jesus. Deus preparou a cultura, Deus preparou a política, Deus preparou a religião, para que no tempo certo viesse Jesus Cristo, nosso Salvador. Então podemos pensar que todas essas coisas contribuíram para que se estabelecesse a plenitude dos tempos. Mas uma coisa nós não podemos esquecer. William Hendricks diz assim:
Só Deus sabe plenamente por que, em seu inescrutável decreto, decidiu que nesse momento específico terminaria o longo período de tempo em que chegam ao seu final todos os eventos preparatórios, ou seja, a vinda do Senhor Jesus se deu da forma como se deu, porque Deus assim estabeleceu. Então não tem como dizer foi por isso, foi por aquilo, não, mas que Deus agiu através desses meios para que quando Jesus viesse e ele fizesse o seu ministério, morresse na cruz pelos nossos pecados, ressuscitasse, descesse o Espírito Santo sobre a sua igreja e a igreja passasse a difundir, a pregar e a anunciar o Evangelho, todos esses meios Deus estabeleceu na terra para que tudo isso acontecesse de conformidade com o seu querer, com a sua vontade e para que nós hoje fôssemos cristãos. Que Deus abençoe a sua vida, que essas palavras possam estar sendo guardadas no seu coração, né? E que Deus abençoe ricamente a sua casa, a sua família, o seu lar, né? Mais uma vez aqui, só finalizando, deixando aqui um abraço, né? Para as pessoas que a gente não falou aqui antes, a nossa irmã Ruth Cessa, né? Também conosco, nosso irmão Elton Erinja, né? A nossa irmã Osíria, né? Também conosco aqui, a dona Marilda Pobre, eu falei aquela hora que ela falou de Reduto, né? Também que está aqui nos acompanhando, e a nossa irmã Marinalva e os outros demais, a Maria Auxiliadora, nossa irmã Maria Auxiliadora Vieira da Luz, né? Nossa irmã Ceil e a Neucir Soares Vaz, também conosco aqui. Eu acho que agora eu falei o nome de todo mundo. Tá bom, queridos? Vamos orar? Vamos encerrar esse momento. Amanhã, às 19h30, no canal da Segunda Igreja Presbiteriana, teremos então um estudo bíblico que será transmitido lá da Segunda Igreja. Amém? Vamos orar e assim finalizar esse momento. E vamos estar orando, né? Pela vida da dona Célia, esposa do reverendo Gesso, pela Marli Dirceu. Vamos orar pelo seu Ademir Braga, o esposo da Vera, e também pelo João Barcelos, que é o esposo da Eucilene. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida dos irmãos, das irmãs que aqui estão conosco, por esse tempo que tivemos de estudo. Hoje, de todas as transmissões que fizemos, foi o estudo mais longo, de maior tempo que nós aqui ficamos com os irmãos, mas com certeza o Senhor nos preparou para isso, o Senhor nos fala através dessa mensagem, desse estudo, que apesar que não foi um estudo escrito por mim, mas usando, ó Deus, essa revista da expressão, podemos ter aqui, ó Deus, um bom direcionamento, uma boa orientação para que pudéssemos, ó Deus, refletir com os irmãos sobre esse estudo. Pedimos, Senhor, pela vida da dona Célia, esposa do reverendo Gesso, que está ali internado no Hospital São João Batista. Pedimos pela nossa irmã Marli Disseu, pedimos pelo nosso irmão Ademir Braga, pedimos, ó Deus, também pelo João Barcelos e por todos os irmãos que estão aqui. Se algum pedido de oração os irmãos têm lá no seu coração, como Paulo escreve aos Efésios, o Senhor que ouve a nossa oração, mas conhece infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, todos os desejos do nosso coração, mas principalmente nesse momento que nós temos clamado e pedido que o Senhor esteja, ó Deus, dando fim a essa pandemia, encerrando, eliminando de meio de nós, ó Deus, no meio da população, da face da terra, esse vírus. E o Senhor pode fazer isso de forma sobrenatural. Sabemos que o Senhor pode, cremos que o Senhor pode, mas também sabemos que o Senhor pode usar os meios da ciência, da medicina, do conhecimento, da sabedoria que vem do Senhor dos altos céus para poder também encerrar esse vírus, ó Deus, dar, ó Deus, uma eliminação dessa pandemia. Mas sabemos também que se o propósito do Senhor vai nos fazer passar por esse momento dessa pandemia, chegarmos do outro lado e estarmos vivos, com saúde, para entendermos e continuarmos na obra do Senhor e fazermos a Tua vontade, o Senhor também assim vai nos capacitar. Mas pedimos por aqueles que estão, ó Deus, contaminados. Nós temos vários irmãos da igreja, por questão mesmo de prudência, de não ficar, ó Deus, expressando aqui os irmãos. Nós tivemos já irmãos que vieram a óbito por causa desse vírus, outros que vieram a falecer não por causa dos vírus, mas também, Senhor, os irmãos que estão nesse momento infectados, seja aqui da nossa igreja, Segunda Igreja, mas de onde for, Deus, que esses irmãos estiverem, que a graça, a misericórdia, o amor, o perdão do Senhor esteja sobre eles e a cura esteja sobre eles. As pessoas que já perderam seus entes queridos, como aqui falamos, tantas pessoas da nossa igreja ligadas a nós, familiares, amigos, tantas cidades e pessoas das nossas cidades têm perdido seus entes queridos, pastores, líderes. Ó Deus, que o Senhor esteja dando o Teu conforto sobre a vida das famílias. De forma especial, te pedimos pela Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, pastor Márcio,
toda a equipe pastoral, conselho da igreja, presbíteros, todos os membros, as nossas congregações, que o Senhor esteja direcionando as nossas vidas, orientando os nossos passos e nos fazendo entender o teu propósito sobre a vida da tua igreja. Portanto, Senhor, nós oramos, agradecidos, pedindo pelos nossos governos, municipais, estaduais, federais, o governo legislativo, executivo, judiciário, as nossas forças de segurança, exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, civil e federal, e também, ó Deus, toda a equipe da saúde, médicos, enfermeiros, equipe de limpeza, esterilização, transporte, tudo que envolve, ó Deus, a questão da saúde da nossa sociedade hoje espalhada pelo mundo. Que o Senhor abençoe e eles sejam guardados e amparados pelo Senhor. De forma especial, pedimos que o Senhor derrame sobre a vida da tua igreja porção dobrada do teu Santo Espírito, para que venhamos entender a tua palavra, entender os teus propósitos e caminhar na tua presença. Abençoa cada lar dos irmãos que estão aqui conosco, os que estão assistindo, os que vão assistir essa transmissão, essa meditação, a bênção, a direção, o conforto, o consolo, o desafio e a tua mão poderosa, através do Espírito Santo, esteja direcionado sobre a vida da tua igreja nesse instante. A nossa oração que fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida do seu lar, da sua casa, da sua família, se Deus assim nos permitir, até a nossa próxima transmissão.